Este é o Inova Social Vozes. Seja bem-vindo ao Inova Social Vozes. Eu sou Vitor Vasques, direto do Festival SGB 2025 em Florianópolis. Nesse ano, o SGB escolheu a coexistência como tema e nos provoca a assumir corresponsabilidades e entregar diferentes formas de viver. E para essa conversa eu recebo Mariana Campanati, diretora executiva do Instituto MOL, para falarmos sobre a cultura da doação no Brasil. Mari, seja bem-vinda. Eu vou te chamar de Mari porque nós somos paulistas e a gente reduz o nome sempre, né? Sim, Vi. Obrigada, Vitor, pelo convite. Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com você hoje e no Social Good, que eu amo. Mariana, para começar, você dirige o Instituto MOL, que foi criado, e aqui eu abro aspas, porque eu acho muito legal que vocês falam no site de vocês, que é inspirar generosidade, aumentar a cultura de doação no Brasil e conectar cidadãos, empresa e organizações. Eu queria que você falasse um pouquinho desse panorama, né, dos projetos do Instituto, do que vocês desenvolvem, e explicar um pouco do papel de cada um deles nessa missão que é tornar a doação algo mais presente na vida dos brasileiros. Perfeito, Vitor. A gente trabalha com cultura de doação no Instituto MOL. A gente acredita que a cultura de doação ela vai fortalecer o ecossistema de impacto de maneira geral. E o Brasil, apesar de se considerar um país muito solidário, a gente está muito aquém das nossas verdadeiras possibilidades, né? Existe um ranking mundial que é o World Giving Index, que ele relaciona 140 países num ranking que pergunta se as pessoas fizeram trabalho voluntário, se elas doaram recursos financeiros, se elas ajudaram o próximo. E o Brasil, nesse ranking, ele está em 89º lugar. Quer dizer, a gente está muito distante em comparação a outros países. E por que será que o Brasil, apesar de se considerar solidário, não consegue ter a generosidade com mais recorrência, afinco, né? Um país que tem tantas desigualdades sociais e tem tanta necessidade. A gente vai entender o que constrói essa cultura e por que a gente não reconhece a importância das organizações sociais no Brasil. A gente tem 800 mil ONGs, 400 mil trabalhando diretamente com impacto social em territórios, e a gente não sabe o que fazem essas ONGs e não cuida porque não conhece. Aí quais são os gaps, né? Será que é comunicação? Será que isso está relacionado a como a cobertura de imprensa fala das organizações sociais? Quais são esses desafios? Então, o Instituto tem 3 pilares de atuação principais para a gente criar a cultura de doação. Um dos pilares é contar histórias que inspiram. Então, a gente tem, por exemplo, um prêmio de jornalismo que reconhece a imprensa que está cobrindo a atuação das organizações sociais ou atuações de solidariedade, porque a gente chama de jornalismo de soluções, esse é um exemplo. A gente tem um outro pilar, que é influenciar quem influencia. Então, chamar pessoas que têm uma influência para a conversa, chamar essas pessoas para que elas possam, de fato, serem porta-vozes da doação e fazer com que isso aconteça mais. Então, um exemplo de projeto, que eu já estou contando dos projetos, tá? Liguei aqui o VRA e fui. Mas um exemplo de projeto nesse pilar do influenciar quem influencia é o Compromisso 1%, que é sobre doação corporativa. Quais empresas já têm uma atuação de investimento social e podem inspirar outras, né? Inspirado no Pledge 1%, um movimento que começa com a Salesforce nos Estados Unidos e hoje tem 15 mil signatários. A gente lançou ano passado esse movimento aqui no Brasil com esse nome de Compromisso 1%, já tem 20 signatários. E a ideia é que a gente consiga inspirar que mais empresas doem ao menos 1% do seu lucro líquido para causas socioclimáticas. E aí o terceiro pilar que a gente tem, eu falei do contar histórias, influenciar quem influencia, e ocupar os territórios do pop. Como é que a gente faz o papo social chegar na galera, né? Por que a gente parece que sempre fala da bolha, a gente não consegue acessar, ou sei lá, entender por que se a gente tem a Ana Castela como principal nome no Spotify, a gente está tão distante disso. Como é que a gente coloca as causas e as pautas no que está sendo discutido, né? No assunto que está na agenda? Como é que a gente faz? Então, a gente tem projetos para entender
fazer esse social listening, né? Entender o que está sendo debatido e como que a gente, de alguma forma, consegue conectar as pautas para que façam parte dessa conversa mais ampla. Então, um exemplo, a gente está aqui, inclusive, no Social Good com uma ativação do Descubra a Sua Causa, que é um projeto super simples, com uma estética deliciosa, para que as pessoas saibam que elas podem descobrir as suas causas, e aí elas ganham uma pulseirinha aqui, e elas podem falar sobre isso nas suas redes e fazer com que isso comece a ser um assunto, que a gente faça a doação ser uma discussão no bar, que seja uma discussão no grupo da família, que seja uma discussão para onde você está doando, qual a causa que você apoia, né? Por que esse assunto não está mais na boca da galera? É um pouco sobre isso que a gente começa a atuar. Você falou um pouquinho sobre falar fora da bolha. Esse é um grande desafio. A gente tá falando com o Márcio aqui do Impact Hub e a gente falou sobre nomenclaturas do setor de impacto. Total. Que ainda não, né, ainda existe esse problema. O que é impacto, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. Quando a gente olha toda essa experiência que vocês têm do Instituto MOL, vocês têm pesquisas, campanhas, você falou dos projetos. Então, como ser pop, né? Como trazer isso pro dia a dia do brasileiro, né? Quais são os desafios mais urgentes que a gente precisa enfrentar e que tipo de estratégia que a gente pode pensar para ajudar a superar esses obstáculos? Porque você falou um pouquinho do compromisso 1%. Então a gente fala em 1% do lucro líquido de uma grande empresa, não é nada para eles, não é nada. Só que a gente também tem um desafio que você citou aqui, por exemplo, aí para o público não corporativo, né? O CPF, vamos assim dizer, que é a cobertura das mídias, como que é visto o trabalho das ONGs. As próprias ONGs, um grande drama que existe toda vez que a gente conversa com alguém dessa área de organizações, eu não sei captar. Eu não sei captar, como que eu faço captação de investimento. Então, o que a gente precisa pensar mais urgente na sua visão? É olhar um pouco essa imagem de como o brasileiro vê os projetos de impacto, focar nas grandes organizações. Queria escutar um pouquinho de você. A gente tem muitos desafios, né, Vitor? Um dos desafios aqui que a gente passa quando pensa em por que é tão difícil para uma organização captar recurso, né? E aí isso passa por, será que as pessoas sabem o que ela está fazendo, o que ela executa? Então, um lugar da transparência e da comunicação, que é a nossa, que é a nossa ferramenta, né? Então, comunicar é o de tornar comum, assim como comunidade, né? Então, tem essa mesma raiz, mas tem um outro lugar que é o da confiança. E aí isso passa por, de fato, como é que a imprensa está cobrindo? Ou como a gente está falando disso? Ou a gente conhece o que está sendo realizado no nosso território? E aí os investidores, né, financiadores confiam que as pessoas que estão nos territórios são as pessoas que são as mais inovadoras e terão as soluções para aquele lugar? Então tem uma crise de confiança que é fundamental e a gente fala com quem está investindo, com quem é um potencial, pode ser uma empresa, mas pode ser uma organização, né, uma financiadora, ou pode ser na doação individual, inclusive, né, você pensar nas plataformas, assim. É importante que a organização trabalhe com transparência, que ela consiga mostrar o que ela está executando de fato, mas é importante também que ela tenha um espaço, a gente fala, né, inovação, você tem que ter um espaço seguro para o erro. E aí um espaço seguro para o erro significa que eu não posso controlar tudo quando eu aporto um recurso. Eu, Mariana Campanati, vou lá e aporto R$ 50 mensalmente para uma causa que eu acredito. Vou dar o exemplo, Asmina. A revista Asmina é uma causa que eu apoio. Eu não estou olhando para esse meu aporte como um lugar de eu estou financiando, eu controlo. Não, eu confio que aquele grupo vai executar o melhor trabalho possível com esse recurso. Seja para desenvolvimento institucional, seja para pagar uma campanha no Instagram, seja para pagar as pessoas que estão executando ou para imprimir adesivos. Eu tenho que confiar que as organizações estão executando os seus trabalhos. E são as organizações que estão nos territórios, nas suas causas, que sabem fazer. Só que esse lugar da confiança, ele é muito abalado. Então, a gente tem que pensar nele de forma muito sistêmica, assim. E isso passa por como a gente constrói cultura. Tem um projeto nesse lugar, que é uma linha de estudos que a gente tem que chama Doar Brasileiro. E a gente lançou 2 pesquisas recentes que estuda esses territórios do pop que eu falo, né? Então, um deles é como é que a gente aproveita essa mobilização do brasileiro em esportes para falar de cultura de doação. Como é que, se as pessoas se emocionam e se mobilizam tanto com um time de futebol, como é que a gente traz esse time de futebol para se posicionar numa causa? A gente mostra nessa pesquisa que as pessoas consideram, por exemplo, muito inovador quando alguma celebridade, um atleta, e aí na outra pesquisa que fala do universo da música, então quando algum cantor, por exemplo, fala de uma causa para o seu público,
93% das pessoas consideram isso super inovador. E muitas vezes o artista, ele não se posiciona por conta de uma cultura de cancelamento, que a gente está nessa era em que é melhor eu ficar quieto do que eu me posicionar. E aí a palavra que eu mais tenho espalhado é: você faz uma doação, você fala sobre a doação. Porque isso inspira outras pessoas. E isso não é arrogante, isso é uma referência. É muito conveniente a gente ter uma cultura em que a doação silenciosa é chique, porque aí ninguém precisa falar que está doando. E aí a pessoa que tem muito dinheiro, ela não doa nada, porque ela pode passar por ser uma generosa e não é. Então a gente tem que fazer as pessoas contarem o que elas estão fazendo, quais as causas elas estão apoiando, para quem que elas doam, quais são as causas que elas acreditam e que isso vire um assunto. Os meus amigos, eles já sabem, né? A gente senta junto, eles, ela vem, se alguém vem falar de alguma causa, alguma coisa, eu insisto para que as pessoas se posicionem e perguntam: para que vocês estão doando esse mês? Você está falando da causa LGBT, você apoia alguma causa, alguma casa de acolhimento LGBT? Eu sou essa pessoa mesmo, mas tá tudo bem. Porque se todo mundo fizer um pouquinho, a gente não precisa, assim, de muito, mas é importante que todo mundo faça um pouquinho. É legal que você falou isso da doação silenciosa, porque o brasileiro tá com cultura não falar, né? Ah, não, você doa e não fala nada. É chique. Mas é isso, a gente não impulsiona as causas. Exatamente esse ponto. Só sobre isso, quando você pensa nesse ranking, em que o Brasil tá tão mal no World Giving Index, você pega muitas culturas que estão muito bem no ranking, né? Por que que elas estão bem? Muitas estão atreladas à religião, então, de fato, tem um lugar de culpa, né? A doação bem atrelada à culpa. Mas os Estados Unidos, por exemplo, ele tem essa cultura do give back, né? O Brasil é muito meritocrático. Então, a gente considera que se a gente prosperou, foi apesar do Brasil, digamos assim. Enquanto nos Estados Unidos tem a cultura do, tipo, ó, o sonho americano, né? Eu prosperei graças à minha nação e agora eu preciso devolver. E é cobrado pela sociedade, se uma pessoa enriquece, que ela devolva para essa sociedade, né? Então, também cobrar esse lugar de entender que você também prospera por conta disso e que tem uma responsabilidade também faz parte dessa construção de cultura. Mari, olhando para o futuro, o que você gostaria de ver acontecendo para essa cultura da doação se fortalecer no Brasil? Eu sei que essa é a pergunta de 1 milhão e eu sei que a gente tem vários desejos, mas eu vou pedir para você escolher um. Vitor, o que eu realmente acredito e gostaria de ver é que tem muita relação com isso que eu acabei de falar. As pessoas se posicionassem mais e compartilhassem mais e falassem sobre as suas doações, para que isso inspirasse um movimento muito maior. Hoje a gente tem pouquíssimos porta-vozes da doação. Seja uma empresa que se posiciona, a gente viu muitas empresas cancelando agendas importantes por conveniência no último ano, então contar que está investindo, contar o que está fazendo. Filantropos se posicionando também, falando sobre isso e cobrando seus pares. E cada um na sua bolha também, assim como eu faço com os meus amigos e entendo que aqui, ó, todo mundo tem um pouco de responsabilidade. Então, isso se tornar uma coisa mais comum, né? Acho que isso seria um sonho. E assim a gente aumentar os recursos. Hoje, quando a gente fala de volume de doação no Brasil, o Brasil doa o equivalente a 0,2% do PIB. Boa parte dessa doação é na pessoa física mesmo. E os Estados Unidos, que tem essa cultura do give back, eles doam 2%, é a estimativa. Então, pensando na proporção dos PIBs, é um volume muito baixo. E a gente tem causas muito urgentes, né? Então, eu gostaria de ver essa palavra espalhada, assim. Mari, você falou que tem um recado, né? Então, deixa um recado aí. É um convite, né? Porque a gente também tem um podcast que fala sobre cultura de doação e como isso se relaciona com os nossos temas no dia a dia, que é o Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, nas principais plataformas de áudio. E eu sou anfitriã, estamos na 5ª temporada e, assim, tá uma delícia, é um babado. Convido a todos e todas. Gente, vai ouvir, então, aqui tá o convite da Mari. Pra gente fechar a nossa conversa, o tema do Festival SGB 2025 é coexistência. Na sua visão, coexistir com impacto social é? Para mim, não existe não coexistir com impacto, né? A nossa existência, o tempo todo, a cada escolha, a gente está construindo o mundo que a gente faz. Então, é inerente, né? O impacto pode ser positivo ou negativo. Então, a consciência de que cada escolha e decisão está construindo esse mundo que a gente vive já faz parte de coexistir, de ter essa existência muito mais responsável, vou falar assim, né? Isso passa por ter consciência de classe.
consciência de privilégios todos, consciência de que o Brasil é um país muito desigual, que tem a pessoa que ela pode nascer num bairro e nunca ver que 20 minutos da casa dela ela vai ter um bairro totalmente diferente. Então, assim, ter uma existência com muita responsabilidade é coexistir com impacto. Mari, queria agradecer a sua participação, muito obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!